Ilustres amigos do canal, tudo bem? No vídeo de hoje falaremos sobre o leilão do Tesouro Nacional. Qual foi a estratégia do Tesouro ainda mais arriscada em relação à oferta de títulos públicos e a reação do mercado? Os grandes bancos, fundos de pensão, fundos de previdência, como eles reagiram a essa oferta? Por isso eu já te convido. Inscreva-se aí no nosso canal, se você é novo, ative aquele sino da notificação e marque a opção todas. E se você já é antigão, já deixa aquele super like aí para ajudar o nosso canal. E sem enrolação, vamos direto ao vídeo de hoje. Eu ia começar o vídeo de hoje dando uma passada aqui nas taxas do Tesouro Direto. Mas o que tem acontecido? O Tesouro Direto, nesse exato momento que eu gravo o vídeo, está fora do ar. Então veja, realmente não vai ser possível passar. Aliás, nos últimos 15 dias, talvez até 20 dias, eu volto a me arriscar a dizer, é provável que o Tesouro Direto ficou mais tempo fora do ar, ou seja, com as ofertas de títulos suspensas, do que propriamente com o site funcionando a pleno vapor com todos os títulos ofertados. Mas vamos lá, vamos começar então falando aqui dos títulos e das ofertas que o Tesouro Nacional fez para as grandes instituições financeiras. Começamos sempre pela NTN-B, ou IPCA com juros semestrais. Nós tivemos oferta para vencimento em agosto de 26, agosto de 30 e agosto de 55. Se você é novato aqui, vou lhe explicar. Esses títulos que são ofertados aqui da NTN-B, eles variam. Então, numa semana é o 24, o 28 e o 40, e na semana seguinte, por exemplo, essa é o 26, o 30 e o 55. Então, todo o comparativo aqui é em relação às taxas e os preços em relação a 15 dias atrás, e não à semana passada. Dito isso, vamos lá então. Toda vez que você verifica essa cor verde, você já sabe então que as taxas subiram. Então, nos três títulos, as taxas subiram no leilão realizado na última terça-feira. Então é isso que você já tem aí a informação de cara para você entender. Aliás, nessa semana foi na segunda-feira, porque terça foi feriado, dia 1º de novembro. E o que aconteceu então? 5,52 foi a taxa do 26, 5,50 a taxa do 30 e 5,52 de novo a taxa do 55. Então vamos lá, todas as taxas então dispararam, tiveram aumentos consideráveis em relação a 15 dias atrás. O volume, veja que permaneceu muito baixo, 50 mil, 50 mil e 50 mil, ou seja, um dos menores volumes. Entretanto, quase 100% foi comprado. Aqui temos um ajuste, 96,7% comprado. E não houve comprador aqui, então, para essa volta número 2. Vamos tirar até essa informação aqui, porque não houve, na realidade, volta 2 nesse caso. O que aconteceu, então, que nós podemos interpretar inicialmente dessas informações? Vamos lá. Primeira informação, as taxas com aumentos significativos aí é o que nós estamos verificando aqui. Então, se você for verificar, por exemplo, o 2026 aumentou 58 pontos base, o 2030, 39 pontos base e o 55, 24 pontos base. Todos os três títulos aumentando forte as taxas. O Tesouro Direto fechou com a melhor taxa que o Tesouro Nacional para o IPCA 2055. Então veja, o 2055, que é um título de longo prazo, também é ofertado no Tesouro Direto. E quando nós comparamos a taxa da data do leilão, veja que no leilão de título está aqui, ó, a taxa foi 5,52,70, enquanto que a taxa de fechamento no Tesouro Direto 5,53, 5,56. Isso é raro de acontecer, porque os grandes investidores, quem põe mais dinheiro na praça, geralmente consegue uma taxa melhor. Então essa é a primeira disfuncionalidade aí que nós estamos verificando. A segunda também é uma inversão da taxa de juros da taxa de 2026 em relação a 2030. Olha aqui na sua tela. A taxa do 2026, 5,52,70. O 2030, que é um título que vai vencer 4 anos após, está com uma taxa pior, ou foi leiloado com uma taxa, então, pior, mais baixa. Veja que interessante isso. E o 2055, a mesma taxa do 2026. Veja, não faz sentido um título que vai vencer mais longo, aliás, muito mais, quase 30 anos após, está com a mesma taxa para um título que vai vencer daqui aproximadamente 5 anos, um pouco menos que 5 anos. Então é a segunda disfuncionalidade do mercado. Entretanto, vamos lá.
temos o 14º aumento de taxa nos últimos 15 leilões de NTN-B. Se você verificar aqui, você vai ver cor verde quase sempre. Eu vou subindo e você vai vendo. Repare então comigo agora o que vem acontecendo. 14 leilões de aumento de taxa dos últimos 15. Esse é o cenário então dos títulos vinculados ao IPCA. Aumento das taxas é o histórico que nós estamos observando aqui. Oferta total de títulos foi baixíssima. 150 mil títulos foram ofertados e é uma oferta muito baixa. Se nós formos verificar, é a mesma da semana passada e pouquinho abaixo da semana anterior. Quando nós olhamos o histórico dessas ofertas, é a pior dos últimos 11 leilões. Desde o dia 15 de agosto, nós não tínhamos ofertas tão baixas. Então veja, o que o Tesouro está fazendo? Taxa está subindo, o Tesouro continua segurando a oferta. Só que os grandes players estão comprando. Compraram quase todos os títulos aqui, 96,7%. Só que tem um detalhe, eles estão começando a exigir mais taxa no curto prazo, 2026. Olha que interessante. O 2026 sempre foi todo comprado e agora, pela primeira vez, ele não foi 100% comprado. Se nós formos voltar aqui no tempo, veja, o 24 sempre comprado. Aí volta depois para o 26, todo ele comprado. E se nós formos voltando sempre aqui, sempre ele é 100% comprado. O título mais curto, costumeiramente, está sendo mais comprado. Só que veja que ele passou a não ser agora 100% comprado. Pode ser um indicativo que a taxa apresentada aqui ainda não está a ideal para o mercado. Vamos ficar de olho para entender esse movimento nos próximos leilões. Em resumo, Tesouro Nacional permaneceu totalmente na defensiva. É a terceira semana seguida com uma oferta mínima de títulos. Essa oferta é muito baixa em relação ao histórico que ele vem apresentando. E o mercado continua comprando praticamente tudo desse título, mas começou a rejeitar a taxa do curto prazo, 2026. Então veja, essa é a primeira novidade desse leilão que aconteceu. Tesouro tentou manter a estratégia e o mercado está apertando cada vez mais, está se tornando arriscado para o Tesouro. Vamos falar agora da NTNF, só que antes, deixa aí aquele seu super like para ajudar aqui o canal. E olha, não deixe de assistir essa nossa playlist aqui, ó, expectativas de mercado, atualizadas as informações de PIB, taxa de juros, inflação e o mercado internacional. Os riscos estão aumentando. Assista que você vai gostar. Falando agora então da NTNF. O que nós tivemos aqui? Diferentemente da NTN-B, ou seja, lá no caso era o IPCA com juros semestrais, aqui nós temos o pré-fixado com juros semestrais. E aqui, surpreendentemente, talvez não tanto surpreendente, as taxas caíram. Foi pouco? Foi, não é tão representativo, mas reduziram. Então veja, para janeiro de 27, a taxa saiu de 11,95 para 11,87. Então tivemos uma queda aqui aproximada de 7,5 pontos. Assim como para o janeiro de 31 também caiu. Então as duas taxas pré-fixadas caíram. Bom, segunda informação, a oferta, assim como a NTN-B, continuou baixíssima. Apenas 100 mil títulos, a exemplo do leilão anterior. E todos os títulos foram comprados, 100% dos títulos. Vamos agora entender um pouco melhor do que aconteceu, qual é a interpretação desses resultados. Então vamos lá. 2027, como eu já disse, caiu 7,5 pontos base. Já o 2031 caiu mais, 20 pontos base. E aí fica a pergunta, seria o momento agora, início da estabilidade do pré-fixado? Eu, particularmente, ainda acho que é cedo. Isso pode ter sido aí resultado, então, de uma rápida análise do mercado em relação à questão fiscal e, em particular, a aprovação em primeiro turno da PEC, então, dos precatórios na Câmara dos Deputados. Então, o mercado meio que deu agora uma respirada para verificar se é isso mesmo. Porque você já sabe, o pré-fixado, a volatilidade é muito maior e ele oscila bastante. Diferente da NTN-B que falamos agora, esse título, o leilão é semanal. Então o comparativo não é em relação a 15 dias atrás, mas à semana anterior. Então veja que tivemos uma queda, mas ainda não podemos saber se essa queda realmente é algo duradouro. Vamos continuando. A oferta total se manteve baixa. Aliás, eu diria que a oferta continua baixíssima. É o terceiro leilão de oferta de apenas 100 mil títulos. Repara aqui comigo.
100 mil no dia 4 do 11. No dia 28 do 10, 100 mil. Aqui, no dia 21 do 10, mesma coisa, 100 mil. E olha a anterior, era 1 milhão e 700. No dia 14 do 10. No dia 7 do 10, foi 650 mil. Enfim, tivemos ofertas bem superiores a essa oferta que estamos tendo nos últimos 3 leilões. Todos os títulos comprados. O mercado voltou a comprar 100% dos títulos ofertados pelo 8º leilão consecutivo. Então veja, mesmo as taxas caindo, o mercado comprou tudo. O mercado continua sedento aí por títulos do Tesouro. O Tesouro tem segurado então as ofertas e o mercado mesmo assim está comprando em grande escala. Conclusão, o Tesouro Nacional continua então recuando na oferta de títulos também pré-fixado com juros semestrais, a NTNF. E qual é a expectativa? A minha interpretação é que o Tesouro não quer encarecer a dívida pública e está confiando que a questão fiscal pode melhorar. Por isso ele segura a oferta, espera as taxas caírem um pouco mais, para na medida que elas forem retornando a um patamar que o Tesouro reconhece como razoável, voltar então a ofertar. E o mercado continua comprando. Para o mercado, as taxas ainda estão atrativas, mesmo com essa queda que nós tivemos então. Então anotou aí? Pré-fixado com juros semestrais. A estratégia do Tesouro se manteve e o mercado comprou 100%. Vamos continuar, só que antes, dá aí aquele super like para ajudar aqui o nosso canal. E se você está com alguma dúvida, escreva aí nos comentários a sua dúvida. Aqui nós respondemos todas as dúvidas e além disso, se ficar ainda alguma informação relevante, gravamos um vídeo específico aqui para trazer informações mais detalhadas para você. Continuando agora, vamos falar então do pré-fixado principal, ou a LTN, que historicamente tinha sido um título muito ofertado, chegando a bater 18 milhões de títulos, só que agora a realidade é outra. Vamos lá, leilão que aconteceu na última quinta-feira, dia 4 de novembro. O que nós temos aqui? Abril de 2022 foi a oferta de título, julho de 23 e janeiro de 25. Como é que funciona esse título? Em uma semana, ele oferta outubro de 22. Na semana seguinte, abril de 22. Os outros dois títulos são os mesmos, julho de 23 e janeiro de 25. Sempre são ofertados semanalmente. Então só muda semanalmente o de 2022, o de curto prazo. Vamos lá então e tentar interpretar esse resultado. Primeira informação que nós temos, quando nós comparamos as taxas aqui, nós já verificamos que elas subiram para os 3 títulos, sendo que o título que mais subiu mesmo foi para abril de 22, porque estamos comparando com a taxa de 15 dias atrás. Julho de 23 e janeiro de 25 também subiu, mas numa escala muito menor. Além disso, o que nós podemos verificar aqui? O volume ofertado permanece baixo, 450 mil, assim como no leilão anterior, 450 mil. E o volume financeiro também, veja que não tem passado de 370 milhões. Esse tem sido o volume financeiro aproximadamente. E todos os títulos foram comprados. Então, vamos lá agora aos comentários para cada uma dessas informações. As taxas continuam subindo. E aí nós temos um estado de atenção, todo mundo voltado para a PEC dos precatórios. Você já sabe então que ela foi aprovada no primeiro turno e já está prevista a votação na Câmara dos Deputados no segundo turno de votação na próxima semana. Só que alguns deputados e algumas pessoas aí políticas famosas já se manifestaram contra. E como a votação em primeiro turno foi apertada, podemos ter aí um risco maior na votação do segundo turno. Aprovada ela na Câmara, ela vai para o Senado, também para votação em 2 turnos. Vamos acompanhando aqui. Então, para abril de 22, subiu 94 pontos base, como eu já antecipei para você. E o que significa esse aumento, então, para abril de 22 aqui? Veja, estamos falando aqui de 9,86. É um prazo muito perto que nós temos agora, porque nós estamos em novembro de 21. Então nós podemos imaginar aqui uma Selic implícita talvez aí de 9,75. Então você já fica entendendo para 2022 quanto é mais ou menos que nós vamos estar lá para frente. Bom, falando de julho de 23, subiu 16 pontos base. E aí nós estamos vendo então 12,20% a Selic para 2023 seria em torno aí de 12%. Então você já consegue imaginar que para 2021 a Selic vai continuar subindo, para 2022 continuará alta. Então veja, vai continuar subindo,
a previsão do mercado para a taxa Selic, você já vê aqui pela essa oferta de títulos públicos. E para janeiro de 25, subiu apenas 3 pontos base. Então o mercado está vendo que de 23 para frente não tem aí uma grande previsão de aumento. Com um outro detalhe que é importante, novamente, a inversão da curva de juros. Estamos vendo pré-fixado de 23 pagando melhor que pré-fixado para janeiro de 25. Outra disfuncionalidade aqui desse nosso mercado nesse momento aí de curto prazo. Além disso, em relação às taxas, dos últimos 6 leilões, as taxas subiram em 5. Continuam subindo as taxas mesmo de curto prazo. Essa informação é importante para você entender que o cenário que nós estamos apresentando na nossa playlist aqui do alto, ó, qual a melhor taxa e o melhor preço, na qual as taxas estão subindo, elas também estão sendo refletidas aqui no leilão do Tesouro Nacional. Então veja que esses mercados caminham em paralelo. Eu e você, pessoa física, que compramos títulos no Tesouro Direto, acompanhamos também o Tesouro Nacional para ver se os grandes investidores também estão nessa mesma oportunidade. E parece que a tocada é a mesma. Além disso, volume ofertado permanece baixíssimo. É o terceiro leilão seguido de pré-fixado principal com juros que nós temos 450 mil títulos. Esse valor é o mínimo desde 19 de agosto. Veja, 2 meses e meio no qual nós temos um volume muito baixo. É muito tempo com um volume muito baixo em relação a esses títulos. Entretanto, 100% dos títulos foram comprados. E aí nós temos dos últimos 11 leilões, em 10, os títulos foram comprados. Tradução disso, o mercado continua tendo muito interesse nesses títulos e com as taxas aumentando, o interesse é ainda maior. Só que, novamente, para esse título, a estratégia do Tesouro foi segurar a oferta para não encarecer a dívida pública brasileira. E o mercado? O mercado tem adorado o prefixado principal e compra praticamente tudo. Olha aí, ó, 100%. Leilão anterior, 100%. Leilão anterior, 100%. E assim vai. Nós vamos voltando e vamos vendo o apetite do mercado por esses títulos. Agora, vamos para a surpresa final. Tesouro Selic, que estava tudo bem, tudo estável. O que aconteceu agora? Deixa aí o seu super like para você entender o que aconteceu então com agora esse leilão. E se você é novo no canal e quer entender um pouco mais sobre Tesouro Direto, tem essa nossa playlist aqui, ó, Mapa do Tesouro. Um curso praticamente completo para você entender tudo sobre Tesouro Direto. Assista lá que você vai ficar craque nesse tipo de assunto. Falando então da LFT, ou o Tesouro Selic. Então o Tesouro Nacional fez oferta de 23 e 27, como de costume. Não muda aqui o vencimento desses títulos em relação aos leilões anteriores que o Tesouro vem fazendo. E aí vamos começar então com as surpresas. Tivemos aqui o componente prefixado. Então veja, essa oferta significa que você, o grande investidor, não você, mas os grandes investidores, eles vão receber a taxa Selic que está subindo e mais esse componente prefixado que é o que está aí na sua tela. Então veja aqui, o componente prefixado que é de setembro de 23 estava em 0,820, ele vinha caindo e agora ele estabilizou. Então nós temos aqui ó, uma parada, veja que ele vinha caindo, ó, 14/10, ele vinha sempre caindo, ó, desde o dia 30/9, era 0,15, 0,10, depois caiu para 0,950, 0,870, 0,81020 e agora 0,820. Ou seja, foi mantido então esse componente prefixado agora. Além disso, setembro de 27 voltou a subir. Aliás, subiu, não voltou a subir, perdão, correção, caiu. Perdão, em vermelho é porque caiu. Caiu o componente prefixado para 2027. Bom, mas a surpresa vem agora. Vamos lá. O volume ofertado, 3 milhões e 3 milhões. Não mudou. O que mudou agora foi essa oferta aqui, ó, foi o volume comprado. O mercado comprou 1 milhão desses títulos, que corresponde a aproximadamente 36%. É o que você vê aí na sua tela. 36% é um valor muito baixo. Vamos entender então isso aqui melhor. O volume ofertado se manteve em 3 milhões. O volume foi mantido então pelo 6º leilão seguido, ou seja, o Tesouro Direto manteve a estratégia. Cortou praticamente toda a oferta dos demais títulos e pretendia continuar ofertando somente Tesouro Selic, porque ele já tinha um histórico de quanto que o mercado comprava. Então vamos lá para você entender. No dia 30/9 ele ofertou 3 milhões, 1,5 milhão foi comprado. Depois 3 milhões, 1.400.000 foi comprado, representando 47%. Depois 3 milhões, 1.490.000, voltamos próximo a 50%. No dia 21/10, 3 milhões, 1,5 milhão comprado.
No dia 28/10, a mesma coisa, 3 milhões ofertado e 1,5 milhão comprado. Só que agora veio a surpresa. E aonde se concentrou então a surpresa? O percentual comprado se reduziu muito. O histórico era de 47% a 50% e agora está aí na sua tela, 36% apenas. E com um detalhe, o que voltou a destoar agora foi aqui a informação que nós temos do título curto. Veja o título curto, foi ofertado 1,5 milhão de títulos e apenas 380 mil ofertados. Então nós temos aqui um percentual de compra de 25%. Esse percentual do título curto, 25%, no outro leilão foi 21%, já chegou a ser 15%, voltou para 29%. Então você veja que existia uma variação, mas sempre de 15% a 30%. Então estava dentro do padrão. Mas quando você olha agora o de longo prazo, o setembro de 27, que era muito comprado, veja que foi só 700 mil títulos. Esse volume ficou muito abaixo do histórico. Então vamos lá. Veja, foi 46% apenas do título 27. 1,5 milhão ofertado e 700 mil comprados. Veja no leilão anterior, 1,1 milhão comprado e a mesma quantidade ofertada. No outro, 1,2 milhão, sendo que foi 1,5 milhão ofertado. No anterior, 1 milhão, 1,5 milhão ofertado. No anterior, novamente, 800 mil, 1,5 milhão ofertado. Enfim, nós tínhamos visto aqui uma preferência do mercado, então, mudando para o 2027. E agora já estamos vendo esse mercado começando aqui a rejeitar esse título, então, para 2027. E pode ser que nós tenhamos aqui essa taxa, então, pré-fixado, o componente pré-fixado já se estabelecendo. Então, vamos lá. Se você entendeu tudo até agora, você viu NTNB, ou o Tesouro IPCA com juros, redução da oferta, mas o mercado comprando. NTNF, pré-fixado com juros semestrais. Também a oferta muito baixa, mas o mercado comprando tudo. Pré-fixado principal, LTN, a oferta chegou a ser gigantesca um mês atrás, o Tesouro botou uma oferta que representa no máximo 5% desse histórico e o mercado ainda comprando. E agora, o LFT, o Tesouro Selic, o mercado começando a rejeitar o título longo. Apenas 46,7% de títulos comprados. E aí, com base nessas informações, que conclusão você chega? Eu quero ouvir você agora que assistiu esse vídeo até o final. Qual é a conclusão que você chega sobre a estratégia do Tesouro e dos grandes investidores? Que ensinamento você traz aí para você que acompanha o Tesouro Direto? Eu quero saber. Escreve aí para nós. Eu desejo sempre que você esteja na presença de Deus, que você aproveite o tempo com a sua família e que acompanhe cada vez mais os leilões do Tesouro Nacional. Um abraço e até o próximo vídeo.